Muitas vezes a gente vai tratar diretamente no local a dor, mas a grande sacada da avaliação é o quê? A gente buscar a lesão inicial, a disfunção inicial. Tá, ok. Meu paciente ou meu aluno já está com dor no joelho. Mas o que levou aquela dor no joelho? Pode ser que tenha sido uma disfunção no músculo esternocleidomastoideu, por exemplo. E você tem que mexer na cervical e não no joelho. Então, tudo isso hoje em dia existem testes que a gente consegue fazer e a gente consegue esmiuçar isso de uma maneira muito clara e entender isso muito claramente, tá? Tá claro isso? Sim, para todo mundo? Show. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, não tem dúvida boba, tá? Quem não entender algum conceito que eu passe para vocês, manda aí no chat. Eu repito quantas vezes for necessário, tá? Não existe dúvida boba. O que é bobo é pagar um curso e sair desse curso com dúvidas, tá? Claro, dúvidas de aplicabilidade a gente vai sair com muitas, mas eu não quero que vocês saiam com dúvidas com relação ao que vai ser ensinado para vocês hoje. Então, perguntem mesmo, tá? Bora lá. Então, o que a gente vai começar a falar? Como eu avalio, tá? O conceito facial, a gente sabe que a face é o nosso grande órgão sensorial, né? Antigamente, a gente achava que os passiniformes, por exemplo, né? Vamos pegar um mais específico, um receptor muscular. Os OTGs, né? E os fusos, né? Então, o que a gente aprendeu na universidade? Que os fusos relaxam o músculo, que os OTGs contraem o músculo, mas eles têm funções mais específicas, tá? E eles não estão localizados nos músculos e nem nos tendões. Eles estão localizados nas fáscias desses músculos profundos. Eu falo fáscias, a gente sabe que é um tecido único, mas é que cada fáscia tem sua nomenclatura, tá? Então, o que a gente aprende na faculdade, Tami, é que assim, os fusos, se a gente estimula o fuso muscular, a gente está estimulando um relaxamento, ok? Se a gente estimula ao contrário, perdão, a gente está estimulando uma contração muscular. Se a gente estimula os OTGs, os órgãos tendinosos de Golgi, que estão nas articulações, nos tendões, né, e nos ligamentos, a gente está gerando uma contração muscular. Os fusos e os OTGs, que são dois mecanoreceptores musculares, tá? Eles não ficam nos músculos, eles ficam na fáscia profunda dos músculos, ok? A fáscia é a camada que reveste os músculos, ok? Então, esses fusos e esses mecanoreceptores, eles não ficam diretamente no sistema músculo-esquelético. Ele fica na face. A face é nosso grande órgão sensorial, certo? E não só eles, tá? Nossos interoceptores, tá tudo na face, tá? Então, a face é nosso grande órgão sensorial. Existe uma discussão muito grande se a face dói ou se a face não dói. Gente, a fáscia, ela é monitorada por esses mecanoreceptores, né, fusos, OTGs e blá, 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 ok? Que tem uma capacidade de remodelagem absurda da fáscia, ok? Tá? E
é nela que ficam depositados quem? Quem recebe a informação, seja de pressão, de calor, de frio, de pH, do que for, ok? E manda uma aferência para o sistema nervoso. Porém, 80% desses receptores, eles não, a gente não tem receptor de dor no corpo, tá? Nós não temos receptores nociceptivos, tá? Então, se a gente pensar por essa lógica, a face não dói. Se a gente pensar por essa lógica, o músculo não dói, tá? O que acontece é que 80% desses receptores são terminações nervosas livres. E essas terminações nervosas livres, elas são multimodais ou polimodais. O que quer dizer isso, Jana? As terminações nervosas livres que monitoram 80% do tecido facial, portanto, todo o nosso corpo é monitorado pelas terminações nervosas livres, começam a sentir uma pressão em determinada região. Vai mandar uma informação de pressão, ok? O que é uma pressão forte para mim depende das minhas crenças, do clã de família que eu vim, Então, por exemplo, eu fui atleta de alta performance, eu tenho uma resiliência à dor muito forte, tá? Eu caio todo dia, praticamente, e quase nunca me machuco, né? Fica roxo e tal, não sei o que, mas eu caí e levantei. E eu sou uma jovem senhora, né? Sim, Gabriele, sempre pensando na osteopatia. Tanto que eu fui uma das primeiras pessoas a trazer isso para dentro do Pilates, né? A gente tem que ter propósito, né? Porque, assim, eu acho lindo o Pilates clássico. Eu acho o Pilates clássico maravilhoso. Se assistir uma aula de um aluno intermediário para avançado é maravilhoso. Porém, ele não é a nossa realidade, né? Pelo menos não aqui no Brasil. Se a gente pensar no Joseph, o Joseph dava aula para bailarinos, para artistas circenses, né? Para atletas que entendiam, né? Como o Fletcher era boxeador. Então, a gente tem que entender o quê? Que a prática diária do Joseph era lidar com pessoas que entendiam que o treino repetitivo é que levaria a uma melhora do resultado final. Ok? Hoje em dia, se o nosso paciente ou o nosso aluno chegar para fazer pilates com uma dor lombar em 6 meses, assim, chutando muito alto, hein? Imaginem, 3 meses, se você não der um resultado efetivo para ele, coisa que o Pilates clássico talvez não consiga, a gente não vai conseguir fazer a série completa do Pilates com ele em 3 meses, né? Talvez não consiga, portanto. A longo prazo, o resultado vai ser excelente. Ele vai estar mexendo, ele vai estar com uma boa qualidade de movimento em todos os planos e eixos, certo? Mas, há 3 meses, talvez ele não tenha aquela resposta que ele esperava. Então, a gente tem que se preocupar com isso, tá? O Pilates, ele foi muito distorcido no Brasil, infelizmente. E ele virou um método de tratamento, né? Porque quando um ortopedista ou qualquer outro médico manda um paciente com uma dor lombar subaguda fazer Pilates, significa que ele não entende nada de Pilates, né? Então a gente teve que ir se adaptando, ok? E trazendo esse pensamento para dentro do Pilates. E você, Gabi, que fez a pergunta da osteopatia, a gente tem que sempre pensar que o Pilates ele foi tão deturpado no Brasil, que a questão do powerhouse foi confundida com a questão da estabilização segmentar e que nós, brasileiros, somos responsáveis, tá, por tornar o Pilates, desenvolvido lá pelo Joseph, em um método hiperpressório, tá? A gente colocou expiração forçada nesse método e que diminui a área com os músculos abdominais atuando, tá? A gente colocou
um sistema de autocrescimento que nunca existiu no método, tá? A gente colocou levar o umbigo para as costas, que diminui mais a área da fáscia transversalis, que era o nosso antigo peritônio, hoje ela recebe o nome de fáscia transversalis. Então, a gente acabou por transformar o Pilates do Joseph em hiperpressórico. E isso é muito sério, tá? Mas, enfim, a gente vai aprender ao longo desse curso como a gente pode achar isso, tá? E como a gente pode avaliar isso. Porque a gente não pode esquecer que no Pilates, no Brasil também, foi criada uma questão de aula experimental, né? Então, o aluno faz uma aula experimental em que você mal pode saber o que ele tem, porque ele quer conhecer o Pilates. E se você não der... Hoje é proibido pelo CREFITO aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Pelo CREFITO 3, mas eu não sei os outros CREFITOs. E aí ele vai ver se ele gosta do Pilates, né? E ali você joga todas as suas fichas para você conquistar o seu aluno ou o seu paciente. Mas você não avaliou. Aí vamos imaginar que você fechou o plano, o pacote, o aluno se matriculou, chega na próxima aula e ele não vai querer avaliar, ele quer começar a fazer Pilates. Aí a avaliação vai ficando. Aí ele entra numa turma de 4 e... Então, assim, por isso que eu fiz questão de rebuscar, porque eu via muito nos meus cursos de cadeias, tá? De fáscias, enfim, de biomecânica, que os alunos mais jovens, os instrutores mais jovens de Pilates e fisioterapeutas e muito profissional de educação física estavam perdendo o olhar para o movimento, tá? Então, assim, o nosso olhar, né, diante do movimento, já dizia Madame Goudelive lá na década de 70, que a gente tem que aprender a ver, né? Aprender a ver. Primeira coisa que um profissional do movimento tem que ter muito claramente, enxergar, tá? Maria Eduarda, aconteceu na maioria, na sala de musculação, no estúdio de Pilates, enfim, numa série de lugares. Se a gente pensar num levantamento de peso, não vai muito longe, né? Pamela, mas a Pamela está dizendo aqui, que ela está dizendo reservadamente para mim. Os alunos deveriam gostar do profissional pela avaliação que o profissional aplica. Então, é onde eu ganho os meus alunos, tá? É onde eu ganho meus pacientes, é na minha avaliação, que se eu pudesse, tá? Se você pudesse me deixar só avaliando, eu acho um barato avaliar. Eu acho muito legal. É um quebra-cabeça que a gente vai juntando e vai compondo aí dentro da nossa cabeça para entender o que a gente tem que tratar para ser assertivo. E depois, galera, tá? Lu, só chegar. E depois de tratado a disfunção inicial, a gente dá um tempo, tá? A gente dá um tempo para o corpo se autoadaptar, porque não somos nós que curamos, é o corpo que se autocura. Se ele entender o estímulo que você está mandando, ele vai se curar sozinho, tá? Se você mudar e melhorar um gestual esportivo dele, ele vai se curar sozinho daquela sobrecarga mecânica que talvez esteja gerando em alguma parte do corpo dele, ok? A gente é simplesmente um organizador, tá? E depois, todos os guidelines mais recentes de dor lombar, dor cervical, reconstrução de AICA, tá? Dizem o mesmo, que é quem mantém o corpo saudável é o exercício físico. Não é a terapia manual, tá? Então, também é assim que a gente pensa, mas tem que ver o que o paciente pensa, né? O paciente pensa que quem avaliou ele foi o médico e que já tá tudo certo. Então, você que tem que vir e convencer ele que o trabalho do médico é um, nosso trabalho é outro, que a gente precisa de uma avaliação, tá? E a gente tem que cobrar por isso, é o nosso trabalho. E deixar claro para ele que sem uma avaliação não tem como a gente saber o que necessariamente a gente precisa tratar, né? E
com uma avaliação, a gente pode resolver o problema dele em algumas sessões, mas sem avaliar, a gente provavelmente perca muito mais tempo. Não é isso, é como trabalhar às cegas. Tá aí a Maria Eduarda falando, exatamente isso. E o paciente tem que entender isso. E eles acabam entendendo. Se você explicar com jeitinho, eles entendem. Tá? Então, olha só, galera. Então, o que eu estava falando, todo o nosso corpo ele é monitorado pelas terminações nervosas livres. Lembra da pressão que eu estava falando? Se eu exerço uma pressão em mim, que fui atleta de alta performance, tem uma alta tolerância à dor, tá? Eu vou falar, tá fraco, pode aumentar, tá fraco, tá, aumenta. Chega uma hora que essa pressão, ela vai ser interpretada ela vai deixar de usar os receptores de pressão, ok? E vai começar a usar as terminações nervosas livres que vão transmitir a sensação de dor. Porque daqui a pouco isso aqui, ó, se eu ficar com a mão aqui, vai começar a incomodar. Com essa pressão, pode incomodar para mim, mas a mesma pressão pode não incomodar para Priscila, que foi criada pela vovó. Vai incomodar. Tá? É leitinho com pera. Toma farinha láctea até hoje. Entendeu? Então, uma pressão assim na Priscila, já vai. Para quem tem medo de lagartixa, gente, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Não, é isso aí, Leonira. A gente, concordando ou não, é a realidade que a gente tem, isso que eu falei que é muito diferente da realidade do Joseph, né? E aí, somos missionários, a gente que tem esse pensamento, de mudar essas questões na sociedade. E como a gente consegue mudar isso? Com conhecimento. Quanto mais conhecimento e mais segurança a gente transmitir para o nosso aluno ou paciente, tá? Quanto mais ele confiar na gente, tá? Mais a gente se torna o antigo médico de família dele para as questões musculoesqueléticas, tá? Eu tenho um monte de paciente que não vai mais ao ortopedista porque está cansado de tomar infiltração e imobilizar o braço, por exemplo. Eu tenho pacientes que me ligam e falam, Jana, caí, tá inchado, manda foto e às vezes eu falo, às vezes você vê que é uma lesão tecidual grande, que tá preto, aí você fala assim, não, tem que tirar um raio-x. Ah, não vou ao médico, não. Eu falo, não vai porque você não quer, mas precisa de um raio-x. Ah, pede aí pra mim. Eu peço o raio-x. Cara, o pensamento da sociedade está mudando com relação aos medicamentos. Né? As pessoas não querem mais tomar muito remédio. As pessoas já se ligaram. Estou falando de gerações mais novas, tá? As pessoas já se ligaram que os remédios têm muitos efeitos colaterais, né? As pessoas já se ligaram que são drogas, lícitas, mas que são drogas. As pessoas querem algo mais natural para ter mais qualidade de vida. Beleza? Então, voltando lá à face. Então, essas terminações nervosas livres que podem se transformar, tá chacoalhando, que são multimodais ou polimodais e que podem se adaptar, é aquilo que eu falei, podem se transformar em receptores que transmitem até o sistema nervoso as sensações de pressão, dor, enfim, pode se modificar em um receptor nociceptivo e informar a sensação da dor, tá? Então, olha só, não temos receptores específicos, mas temos terminações nervosas livres que a qualquer momento são multimodais ou polimodais, tá? Que podem se transformar em receptores de dor, ok? Claro isso também? Então, a gente vai trabalhar muito na nossa avaliação. Eu, por exemplo, trabalho muito na minha avaliação, seguindo. Quem desenvolveu a questão dos campos interferenciais foi Jean-Pierre Barral, tá? Um grande osteopata, um dos maiores, se a gente falar a nível mundial, um grande osteopata que
descobriu que existem certas questões que não têm aparentemente muito a ver com a postura, né? Que com esses novos conceitos posturais e com a questão psicocomportamental, os esteroceptores e tudo isso que foi trazido para o conceito postural, começou a estudar profundamente os campos de interferência da postura. Tranquilo? O que são isso? Exatamente como o nome diz. Campos que podem gerar interferências na postura. Como? A gente vai ver agora. Então, a gente tem os captadores oculares, a visão, tá? Que pode influenciar na postura. A gente tem ATM. E aí, nesse conjunto ATM, a gente inclui boca, dentes, abertura, amálgama nos dentes, retiradas de siso, retiradas de dente, tudo isso, tá? E mais outras cositas que a gente vai ver quando a gente for falar de boca. Cicatrizes, um campo interferencial ATM, boca e dentes, tá? Incluindo retirada, sisos e restauração com amálgamas, tá bom? Cicatrizes, que eu já venho há bastante tempo falando de cicatrizes, né? Cicatrizes talvez seja o campo interferencial mais importante, que a gente tem que estar sempre liberando, sempre liberando, sempre liberando, tá? Depois nós temos os captadores podais, pressão intraabdominal, tá? E estava aqui na minha cabeça, eu deixei por último para não esquecer. Eu vou lembrar. Captadores podais, pressão intraabdominal e os retináculos. Beleza? A gente vai discutir um a um. Show? Então, bora lá. Abram aí a apostila de campos interferenciais de vocês e vamos começar. O cenário. Peraí, que a minha maquiadora tá terminando de passar. Ah, que maquiadora tá terminando de fazer? Vou pegar a cera. O que você vai fazer agora? Avaliação dos campos interferenciais. Então, os captadores oculares vão enviar para o nosso sistema nervoso, tá? As informações que ele está captando agora com esse olhar para mim. Porém, quando a gente tem a nossa visão periférica também, né? Então, os nossos esteroceptores, visão, audição e olfato, como eu falei, eles captam, né, tudo que acontece no nosso dia a dia. 24 horas, tirando o captador ocular, beleza? Não, também a gente fica sem escutar quando tem gente que morre, entra em coma, né? Então, assim, eles ficam, quando a gente está acordado, eles estão atuantes, beleza? E eles captam tudo que acontece ao nosso redor enquanto nós estamos acordados. Tudo que está acontecendo no nosso ambiente, ok? Tudo isso é armazenado no sistema límbico cortical. Chega lá, e aí vai entender o que é importante, o que não é importante, vai armazenar uma boa parte, o que não é importante jogar fora, vai ligar as emoções, se a emoção boa vai para o lado esquerdo, se a emoção ruim vai para o lado direito. Tem todo um caminho cerebral, tá? E aí vai chegar e vai ficar armazenado. Porém, no nosso subconsciente, somente 2 a 5% do que a gente capta o tempo todo, a partir do momento que a gente abre o olho até o momento que a gente vai dormir, tá? Somente 2 a 5% a gente tem consciência do que aconteceu no nosso dia, tá? Os outros, 98, 95% estão armazenados no nosso subconsciente, beleza? Então, por isso, o captador ocular, tá? Ele tem uma importância muito grande diante da nossa postura.
haja visto que se a gente tem crianças que têm problema muito comum, né? Quem tem problema ocular, de captação, tem dor de cabeça, enfim, acaba gerando uma anteriorização cervical e por aí vai, tá? Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente, vou perguntar para o meu aluno. A avaliação, ela começa na anamnese, certo? Dani, tá com alguma dor hoje? Porque a Dani é ótima de ser modelo, porque ela sempre vem com dor, né? Tô. Aonde? Na cabeça, pescoço, tensão no pescoço, dor de cabeça. Há uma semana. Será que é Covid? Será que é Covid? Por Ai. que não? É porque, né, dor de cabeça. Tem outra modelo? Eu. Não tá dando pra ouvir ela, não. Não tá dando pra ouvir o que ela tá falando, não. Ela falou que tá com Covid, Não, tá com dor de Não cabeça. falei que eu tô com dor de... que eu tô com Covid, nada. Falei que eu tô com dor de cabeça há uma semana. Dor de garganta. Não. Sinto cheiro, não tô com dor de garganta. E que mais? Dificuldade para respirar. Não. Perdeu o apetite. Não. Então tá ótimo, não tá com Covid. Ela tá com uma dor cervical E dor de cabeça. e uma dor de cabeça há uma semana, tá? Então vamos raciocinar clinicamente. Eu vou começar a avaliar os campos interferenciais, mas antes eu tenho que descartar algumas questões. Dani, TPM. Não. Não é... Não tô em TPM, não. Tá. A dor de cabeça, ela é pulsante, ela é uma dor cansada. Como que é essa dor de cabeça? É constante, eu sinto um leve, sabe? É aquela assim, enjoo meio. Uhum. Tô com bastante dor também aqui, ó. Tensão na TM, toda essa região. Dorinha TM, ok? Então, você pode falar mais alto. Aqui com a máscara, né? Mas a Jana tá falando, né, o que ela tá vendo. Eu tô traduzindo para vocês, tá? Então ela tá. Tô falando em espanhol. É espanhol? Ok. A Dani tá com uma disfunção, uma dor na TM, uma dor de cabeça há uma semana contínua, que não é pulsante, então a gente já descarta as dores arteriais, né? As dores de cabeça arteriais, a gente já descarta também as cervicogênicas, beleza? E aí, tá com muita cara de enxaqueca. Ou de tensional mesmo, muscular, postural. Por quê? Porque é uma dor constante, tá? Você deita, ela continua. Sim. É que quando eu deito pra dormir, eu durmo logo. Então, quando eu deito pra dormir, eu durmo logo. Então, eu não sei, assim. E você acorda com a dor. Ela é maior de manhã ou maior à tarde? Acho que de manhã e no final do dia, talvez. Se a dor dela for maior de manhã, ou de qualquer paciente nosso, ou qualquer aluno, isso denota pra gente, isso induz a gente a buscar uma linha de raciocínio mais visceral. Por quê? Porque durante a noite, o corpo dela descansou, entrou na fase REM do sono, esvaziou as amígdalas, sonhou, passou por todos os ciclos do sono, ok? E passou pelo estado de atonia, logo o sistema músculo-esquelético dela descansou. Quem não parou de trabalhar à noite? O sistema visceral. Então, pacientes ou alunos que acordam com dor, como o seu Valério falou que acorda com dor, lembra meu crush? Dá 5 passos, a dor melhora. É uma dor de origem visceral, que a gente chama de dor visceral referida, tá? Agora, aquele aluno ou paciente que tem uma dor crônica, tá? Que acorda muito bem e com o passar do dia a dor piora, tá? O que acontece? Significa que aquele corpo, aquele organismo não está conseguindo lidar com as questões gravitacionais. Então, a gente vai pensar numa dor mecânica, beleza? Então, isso a gente já consegue entender e
olhar os nossos olhos e ir direcionando a avaliação. Voltar os nossos olhos para ir direcionando a avaliação porque interessa e já descartar algumas coisas que não interessam. No caso da Dani, a gente não conseguiu descartar nada. Ela disse que ela acorda com mais dor, ok? E ao dormir, ela, à tarde, no final do dia, a dor também aumenta. Então pode ser, sabe, tá ligado a meia mussarela, meia calabresa? Aquela pizza que a gente pede, aqui em São Paulo pelo menos. Pode ser uma dor de origem meio visceral, tá? E meio mecânica. A gente vai ter que avaliar, tá? Primeira coisa que eu tenho que tirar da frente, numa avaliação, são os campos de interferência de postura. Eu tenho que ver o quanto que a visão dela, e ela disse também, a dor dela me fez lembrar enxaqueca. Você tem enxaqueca, Dani? Quando eu tinha melhorado. Tinha melhorado, agora voltou um pouco. Tá. Porque me parece ter uma característica de enxaqueca. Porque ela falou que tem náusea. O que mais? Náusea, essa dor que mantém, né? Assim. Olhar a luz, tudo bem? Tudo. Não aumenta. Não piora quando eu olho a luz. Tá. Não tá piorando. Mas é mais essa questão do sistema digestório. Eu percebo que ele tá zoado. Assim, Tá zoado. Você jacou? Ela riu. Não, mas faz o quê? Umas 2 semanas. Faz uma semana que você tá com a dor, né? Pode demorar uma semana? Não, uma semana não. Foi exatamente assim, 2 semanas? Deixa eu ver. Foi mais ou menos, porque... Olha aí como você vai pegando paciente, tá vendo? Não, já faz tempo, vai. Então, estresse e alimentação. Isso que eu tô perguntando pra ela. A primeira coisa que eu perguntei aqui, Maria Eduarda, jacou? E ela tá fazendo as contas aqui de quantos dias ela jacou antes da enxaqueca. Foi uma semana antes. 1 ou 2. Agora já, gente. Tá ok. Mas então, a alimentação tá tranquilo. O que eu acho pode ser talvez essa questão de falta de movimento, talvez. Você tá usando pilar? Tô fazendo, mas eu mudei agora meus dias e... Eu falei que ela não era boa. Vocês estão falando Ela baixo, gente. Então, olha só. Jacô. Jacô é uma expressão. É uma expressão aqui, é uma gíria de São Paulo. Comeu muito errado, saiu da rotina, sabe? Manguaçou, essas coisas todas. Aí isso é jacá, tá? Ela tá falando que jacou, mas faz 2 semanas. 2 semanas antes da enxaqueca. Ok. Agora, a pergunta do Leonir é perfeita, tá? Dentro dos fatores sociais, está incluso a alimentação. Prostaglandinas que estão liberadas no nosso corpo, cortisol. Inclusive, na fáscia tóraco-lombar existem fibras simpáticas, tá? Na fáscia tóraco-lombar. A inervação facial é simpática, tá? Então, obviamente, todo o nosso corpo está ligado ao estresse, né? E não que seja ruim. O estresse é importante para a gente sobreviver, tá? A questão de luta e fuga é extremamente importante. O que é ruim, prejudicial demais ao sistema é o estresse crônico e mantido, sabe? Tipo 2019, 2020, sabe lá como vem 2021, né, gente? Estamos aí. Não há nada ruim que não possa ficar pior. Então esse é o problema, entendeu? O problema é o estresse mantido e continuado. Por quê? E aí depende das questões, que é aquilo que eu falei, as crenças. Por exemplo, muita gente perdeu entes queridos com essa pandemia, tá? Para o Oriente, a morte é simplesmente uma transformação energética. Para eles é isso, tanto que eles fazem festa quando os entes queridos partem, né? Aqui no Brasil, a morte, no Ocidente no geral, né? A morte é a morte.
né? Nunca mais vou ver aquela pessoa. A viúva de minha mãe, viúva, quando meu pai morreu, desmaiou, sabe? Então, assim, e isso é normal nos velórios. Tudo bem que a ervilha dá um upzinho na emoção, né? Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Depende, o estresse depende do dia. Aí vamos imaginar, a Covid está levando um monte de gente, entes queridos nossos, ok? Os ocidentais podem ser que estejam superando isso muito melhor que a gente, pela própria cultura deles, tá? Pela cultura de morte que eles têm. No México, por exemplo, como eles têm o Dia dos Mortos, eles... sei tudo da cultura maia. Sim. Eu gosto demais dos astecas, maias e incas. Sim, sim. Aliás, eu gosto de todas as culturas. Pode perguntar o que você quiser pra mim de cultura. Fala alto. Hã? Quando vocês forem falar, fala alto. Para as pessoas Sim. entenderem. Eu tô falando que eu gosto muito de história e das culturas e de filosofia. Então, eu sei muito sobre os incas, os maias e os astecas. Qualquer dia a gente pode marcar um curso, inclusive. Os rituais também de purificação. Sei. Rituais de purificação, sauna sagrada, temazcal. Alguém já fez isso? Se não fez, faça. Então, gente, e eu tô pensando na tela mexer. Não tô nem encostando. Bom, essa pessoa perdeu seu ente querido no Ocidente. Ele vai superar isso. No Oriente. Ele vai superar isso com muito mais facilidade, devido às crenças que ele veio, tá? Que foram embutidas nele desde quando ele era criança, na educação que ele recebeu, a organização, a orientação espiritual que ele recebeu, tá? Tudo isso. O ocidental já não tem tanta consciência e não é tão apegado e é muito apegado, né? A gente tem uma questão muito material com os nossos entes queridos, de querer possuir, né? Então a gente tem muita dificuldade de compreender a morte. E isso é passado pra gente, porque a gente vê a mãe sofrendo porque a avó morreu, né? A gente vê a avó morrendo porque a bisavó morreu. Então, o corpo de cada um vai interpretar essa perda, o que é estresse e cortisol para alguns, para outros não. Superou. O sistema se reorganizou. Está pronta para outra lapada. Agora, a pessoa que não superou uma morte, por exemplo, isso a gente vai começar a ver daqui a um tempo, essas pessoas aparecerem, né? Com essa pandemia que a gente está vivendo, então, as pessoas que não superaram, aí começa o problema de dores corporais que podem ser alimentadas pelas crenças devido ao estresse. É um sistema mais complexo, tá? Tô aqui contando uma historinha mais simples para vocês. Então, bora lá. Vamos avaliar o captador ocular da Dani, beleza? Então, ela tá com dor na cervical. E dor de cabeça, tá doendo agora? Tá. Então, a gente vai avaliar duas questões, tá? A gente vai avaliar no movimento, ok? Qual o movimento que mais dói? Flexão, extensão, inclinação ou rotação? Tanto a cabeça quanto a cervical. Então, a cervical, ela dói em todos. A cervical dói em todos os movimentos, inclusive parar. Eu sinto a tensão, sabe aquela dor de tensão? Eu sinto aquela dor de tensão. Tá. A cabeça, ela tem horas que ela dá uma melhorada, mas dali a pouco volta. É um pouco mais do lado esquerdo. E aqui assim, na extensão aqui, mas quando tá na... A cabeça aumenta quando você leva para extensão, a dor de cabeça? Não. A dor de cabeça, ela se mantém... É aquela dor chata que... Tá. A gente tem algumas inervações para enxaqueca, né? Então, aqui no cajado aórtico, a gente vai ter as subclávias. Aumenta a cabeça? Não. Você falou que é mais do lado esquerdo. Uhum.
Mas é bem. Aumenta. Não, não, Não. não. Artéria vertebral. Artéria subclávia, ela vai entrar, ela vai subir e ela vai entrar. Olha que interessante. Vou tirar aqui um pouquinho, Tá. Dani. Você pode vir de ladinho? É isso que eu ia perguntar, se você quer. Isso. Pra A eles, pra artéria eles. subclávia, ela vai entrar, tá? Subindo anatomicamente para formar a artéria cerebral média aqui posteriormente no crânio. Dói aqui? Não. Não? Ok. Aí a gente tem a artéria vertebral, que também vem para formar a artéria cerebral anterior, tá? Ela vai entrar pelo processo mastóide. Dói? Não. Não. A dor continua igual. Eu senti só uma pressão, mas ok. Dói? Dói. Engraçado que dói um pouquinho aqui. Porque a subclávia, ela sai do cajado aórtico, ele vem por esse caminho para cruzar aqui a parte posterior do crânio, tá? A calota craniana atrás. E aí eu Vira. senti desse lado. Pode ser uma enxaqueca mesmo, ou pode ser uma dor arterial, vira, Dani. E outro problema em conjunto, um problema visceral e um problema, na verdade, arterial, né? Bora lá. Varizes. Tem varizes, vamos ver. Bom, na cervical dói para qualquer posição, né? Então vamos testar ela na cervical. Beleza? Dani, dói para todos iguais? Sim. Então Inclusive parada. Então você, Tá dando pra escutar. inclusive parada a dor dela, tá? Então, acha o movimento que mais dói, vamos testar nele. Na extensão, assim, no final, quando eu faço uma extensão maior, aí eu sinto mais essa tensão aqui atrás. E quando eu rodo para a direita, eu sinto também mais aqui, posterior à direita. Então vamos Bem aqui testar no trapézio. na rotação, que é um movimento menos sofrível para a cervical. Então, olha só, ela sente dor tanto... quando a dor não é pulsátil, a gente descarta a de origem arterial, mas a dela, Tami, tá com cara de enxaqueca, tá? Enxaqueca. E a gente tem que descobrir se por causa do sistema estomatognático que tá junto. Então a gente tem que ver se ela tem dois problemas, e ela já disse que ela tem um histórico de enxaqueca, tá? Ou se ela tem um só. Beleza? Se ela tem um problema estomatognático e a enxaqueca, ou se um é continuidade do outro. Beleza? Mas seu pensamento tá certinho. Quando a dor não é pulsátil, a gente já descarta as de origem arterial, tá bom? Dani, agora você vai fazer o movimento com o olho fechado. E volta. Pode abrir os olhos. Igual. Igual. Ou seja, a dor dela não tem interferência ocular. Continua igual. Tranquilo? Tá fazendo algum tipo de dieta restritiva? Ela é taurina, gente. Touro não faz dieta. Eu Ela tá deveria. fazendo a dieta da lua, come tudo menos a lua. Tá fazendo a dieta da lua. Come tudo, só evita a lua. Porque ela não alcança. Se ela fosse um pouco mais alta, ela pegava a lua também. Pegava. Só uma pergunta. Quando você diz a questão ocular,
É tudo. Por exemplo, eu preciso usar óculos, Sim. não precisa ser nada muito, sei lá, uma doença ocular. Às vezes é só uma questão de grau. Sim. Inclusive, galera, foi ótimo a Dani ter falado isso. Se o paciente ou o nosso aluno usa óculos, a gente vai fazer a avaliação dele com os óculos, beleza? E aí, qual seria a próxima pergunta que eu faria para Dani? Exatamente essa. Dani, tá tendo dificuldade para ler? Eu percebo que eu preciso ir. Deu uma fraquejada Deu. aí quando fez aniversário? Fiz. É, porque assim, né, gente, depois dos 40, cada aniversário, Não diz que eu tenho mais que 40. A Depois gente- dos 30. a gente acorda, dorme com 39, enxergando tudo. Acorda com 40, deu uma decaidinha, assim. Isso eu não sei ainda, amiga. Sei. Então, eu vou pedir para ela ir ao oculista. Pode ser uma questão de óculos somente, de correção, tá bom? Mas pode ser que não também. Eu vou continuar a minha investigação. Simplesmente vou orientar ela a ir ao oculista. Se melhorasse, eu já saberia que tem interferência aqui, ó, na face de Tenon, que recobre o globo ocular, tá? E aí eu viria e liberaria a face de Tenon. Beleza? Esse curso não é de tratamento, mas eu sempre dou uma diquinha de tratamento para vocês, tá? Olha só. Agora eu vou avaliar boca, dentes e essa questão mais a fundo. Tira a máscara, Dani. Aí. Abre a boca para nós. Pri, onde eu fico olhando? Pra cá. Pra lá. Não, devagar, né? Você tá igual nosso paciente. Eu tô de paciente hoje. Tá, mas precisa... Ela tem uma disfunção de ATM, já dá pra ver. Uhum. Tá? Fecha. Ok. Inclusive, eu tenho que fazer, já tô para fazer o tratamento, porque a dentista, eu não tô perdendo meus caninos estão deixando de ser pontudos, porque eu tenho apertamento. Tá. Tá tendo desgaste, né? Provavelmente você tem bruxismo. Bruxismo não, só apertamento. Tá. Então, ela já tá verificando e corrigindo esse problema. Mas ela tem uma disfunção de ATM. Seria interessante ler em Então, voz alta. Isadora, Não, ela lê em voz alta pra pegar aqui e ali. seria... A Isadora está dizendo aqui que apresenta uma situação similar à da nossa modelo. Usa óculos desde criança e corrigiu um estrabismo com 5 anos de idade. Só que não recuperei minha visão no olho direito totalmente. Percebo que devido a isso, meu pescoço sempre fica mais projetado para a esquerda. Tenho muitas dores no trapézio no lado direito. Ademais, tenho bruxismo forte nos dentes e durmo de placa. Muito desgaste e deve ser dentário aí que ela tá falando. Então, Isa, tem que avaliar primeiro se tem interferência no captador ocular, que no seu caso vai ter. E vou te dar uma dica. Você vem, você mesma pode fazer, fecha os olhos. Eu vou fazer aqui na Dani. Vira de lado lá pra eles. Não, decide o lado que eu não quero... Não, onde você vai fazer? Só pra eu... Que eu tô pensando. Olhos, face de terra. Diferente, né? Aí. Olha só. Posiciono meu dedo aqui. Antes eu pergunto se meu paciente usa lente. Usa, Dani? Não. E aqui. Ok? Faço o teste. Pressiono. Isa, faz aí comigo. É Isa o nome dela? É. Eu já percebo aqui claramente que a face de Tenon direita da Dani está muito mais tensa que a esquerda. Gente, não é para achar petróleo, tá? É só testar aqui até. É isso aqui, ó, de movimento. Ó. Tá? Então, eu venho e libero a face de Tenon. Faço um gancho. Envolvo o globo ocular dela, ó.
libero. Libero como? Mexendo. Outra coisa, Dani. A sua placa é uma placa proprioceptiva ou a placa rígida? Então, eu não uso mais, porque eu não, dormindo, todo dia eu tirava ela e aparecia debaixo da cama. Tá. Então, eu vou ter que fazer outra Então, intervenção e Tanto exercícios. para você quanto para a Isa, aí que respondeu ali também que a dela é rígida também, tem que fazer uma placa proprioceptiva. Isso é outro conceito que mudou. Placa rígida. Então vai aí, Isa. Vai soltando. Você tem mais tensão no globo ocular direito, seu pescoço fica inclinado para... É onde você não recuperou a visão totalmente. Olho direito, olha aí. É isso aí. Libera a face de Tenon do lado direito. E aí você retesta. Trabalhar na face é muito rápido, tá, gente? Agora parece que a esquerda dela ficou extremamente rígida. Não é isso. É que simplesmente a gente liberou a direita, tá bom? Você libera a esquerda também, não? Não. Eu libero que tem mais tensão. Então, o que você vai fazer, Isa? Primeiro, sem eu te avaliar, só pelo que você está falando. Vai ter que corrigir, vai ter que liberar essa face de Tenon todos os dias, tá? Avalia e libera, avalia e libera, ok? E vai ao seu dentista, que é outra questão que caiu, são as placas rígidas, tá? Fala que você quer fazer uma placa proprioceptiva. A placa de bruxismo proprioceptivo é aquela que você mexe, tem que ir a cada 3 semanas o dentista para ele mexer e reorganizar ela para ir organizando a sua mordida, tá? A placa rígida, tá? Ela limita a saída das tensões. Porque se você está com bruxismo, você está com tensões nessa região. Ou em alguma região do sistema estomatognático, tá bom? Então, a placa rígida, por isso que algumas pessoas arrancam, os mais revoltados. Arrancam, porque não aguentam, tá? Então, procura a placa proprioceptiva. E aí você tem que ir a 3 semanas para reajustar, ele vai organizar de novo, vai ver sua disfunção de ATM, até melhorar essa diferença de tensão que você tem de um lado para o outro. Beleza? E vai soltando a face de Tenon. Vai. A face faz coisas que a gente... Posso falar uma coisa? Que a gente às vezes desconfia. Ó. Ainda tô com tudo, mas eu tô me sentindo um pouquinho mais relaxada, só com esse movimento. Assim, liberar a face de Tenon, gente, qualquer face que a gente libera craniana, tá? Gera muita liberação de relaxamento, né? Porque a gente atinge o parasimpático. O que é mais gostoso que fazer isso aqui? Você tá escondida atrás dela já. É parasimpático, né? Então a gente De novo, não entendi. manobra, qualquer manobra craniana, um cafuné, né? É uma manobra parasimpática. Então, olha só. Maria Emília, tem uma Maria Emília e uma Maria Eduarda. Só para me ferrarem, vocês Tem colocam... mais Maria. Tem mais? Tem. Que demais. Então, olha só. Então, todo mundo é Maria, tá? Com exceção do Leonir, que ele fica bravo. Ó, vem um dedo só. Esse aqui eu uso. Eu uso muito para avaliar esse dedo médio meu. Posiciono sobre a órbita dela, tá vendo? Ó? Aperto. Em que direção? Antero posterior. Vejo a tensão. Faço isso, ó. E faço do lado esquerdo. E verifico qual tá mais tensa. Tá bom? Só assim. Beleza? Então, galera, a gente viu aqui... Oi, desculpa, Dani. Que ela tem uma disfunção de ATM, ok? E vamos começar a avaliar, né? A gente já viu que ela abre a boca, ela tem esse desgaste dentário que ela vai corrigir, ok? E tem amálgama nos dentes?
Tem. Tem amálgama nos dentes. O pessoal que é mais Ah. novo e não sabe o que é amálgama, a amálgama é aquela restauração antiga, que é um composto, vai cair, Priscila, O que vai cair? a luz, que é um composto de ouro, prata, mercúrio, só material pesado, tá? A amálgama nos dentes, hoje em dia não se usa mais, se usa resina, tá? A amálgama está até proibida. Mas antigamente se usava muito, só se tinha amálgama, tá? Então, assim, a amálgama, ela gera uma toxemia, ela muda a aferência por uma questão química, tá? O mercúrio, ele evapora a aproximadamente 28 graus Celsius, 28 a 32 graus Celsius, tá? A nossa temperatura corporal é de 36 graus Celsius. Logo, pode-se imaginar que uma amálgama nos dentes está evaporando o tempo todo, toxemiando o sistema, quimicamente, tá? Então, a gente vai testar se as amálgamas da Dani estão gerando interferência na postura dela. Isso quem diz não sou eu, Jean-Pierre Barral. Quem quiser estudar mais profundamente. Dani, fala. Posso falar? Eu tô com uma infiltração na minha amálgama, que ela é muito antiga. Então, assim, até foi essa semana. Então, não sei se vai dar mesmo, porque eu tô testar. com essa infiltração. Vamos Eu testar. preciso. Então, normalmente o fisioterapeuta põe a luva, tá? Esfrega a amálgama, uma por uma. Se a pessoa tiver... Quantos dentes nós temos? Depende da pessoa. Não, 32 foi o que Deus projetou, mas não cabe 32. Bom, quantos dentes a pessoa? Porque tem umas que já não tem tantos outros. É, Depende da já idade. caiu. E hoje em dia tem Seu quantos você Valério. quiser. Tá. Então, olha só. Cada um é um. Você vai em cada amálgama do seu aluno ou do seu paciente. Esfrega, fricciona. Para quê? Para evaporar mais. E aí a gente vê se essa toxemia gerada pela evaporação da amálgama está contribuindo com a dor dela ou não. Beleza? Então, Dani, vamos direto nessa que está infiltrada, que está com uma infiltração. Uhum. Esfrega. Até o dedo ficar... Eu não vou pôr minha mão com ela desconfiando que tá com Covid, né? Não, todos nós aqui fizemos o teste. E não estamos, né, Jana? Eu faço toda semana. Pra ver se eu tô com IgG positivo. Aí a gente ralou o Nunca dedo. fica positivo, meu IgG. Como eu queria comprar um IgG positivo. Alguém sabe onde vende IgG positivo? E aí, esquentou? Tá quentinho o dedo? Agora mexe. Não, tá igual. Igual. Só o meu dedo que ficou ralado. O dedo queimou agora também, né? Então, olha só. Não é a amálgama que está dando a restauração dela que está com infiltração. A gente vai ter que continuar pesquisando. Tem mais amálgama? Tem. Agora você tem que me lembrar, porque desse lado. Baixa, sobe. A última aqui. Aí embaixo. Aham. Não precisa queimar o dedo, não. Tem tempo? Não, até sentir que o Até dedo sentir tá que quente. esquente. Uhum. Não precisa queimar o dedo, só sentir que ele tá quente. Mexe. Não. Tá igual. Tem mais amálgama lá, que eu vi. Aonde? A última desse lado também. Embaixo? Velho é fogo. Só tem amálgama nos dentes. Se ela positivasse, tá? Se ela dissesse, olha, Jana, inacreditavelmente, na hora que eu esfrego a amálgama, minha dor desaparece. Eu ia encaminhá-la para um... mexe. Não. Igual a dor? Ok. Abre a boca. Agora eu tô... Não, sem forçar. Só descola os lábios. E faz o movimento.
Ô, Jean, você só não terminou o raciocínio. É. Sempre. Você já mudou até. Não posso. Oi? Não, nada. Não, tá igual. Então, olha só. Primeiro a gente testou as amálgamas. Todas. Tá? A gente viu que não tem. Então, quando ela não tem a mordida errada, é isso aqui, ó, Pamela. Abre a boca. Devagar, Dani. Você vai vendo que ela vai tendo um desvio da boca, vai. Você abre mais? Olha lá, como o lábio dela vai, o lábio inferior vai vindo para a direita. Olha, ele dá um tranco para a esquerda e vem para a direita. Tá? É olhar. Tá bom, Pamela? Então, esse é o primeiro teste que a gente faz. Aí a gente vê as amálgamas, não tem uma ordem necessária, tá bom? A gente vê as amálgamas, a gente pergunta se tem extração de dente. E depois eu fiz o com a boca aberta, simplesmente para mudar as aferências. Boca fechada, boca aberta, e ver as questões dos desgastes e as alterações, tá bom? Mas em nenhuma dos testes que a gente fez mudou a condição de dor dela, certo? Já extraiu o dente? Aonde? Em cima e embaixo, os do siso, né? Que antigamente. Então vai lá. Coloca o Mas dente, pode. a mão na posição do siso. Por quê? Cicatriz. Pode piorar depois de esfregar? Pode piorar sim, tá? Se piorar, se mudar a aferência, a ideia é, a gente está mudando a aferência. Ok? Se mudar a aferência, piorar ou melhorar, significa que o problema está aí. Então, a gente tem que testar as retiradas de dente, porque é uma cicatriz. Dá uma leve melhorada. Dá uma leve melhorada? Qual? Superior à direita? Tem que fazer em todos, gente. Todos os dentes foram retirados, a gente tem que fazer, porque todos os dentes vão ter uma cicatriz. Não sei. Assim, Então, dá teste de movimento, vocês têm que ser muito assertivos. Porque eu veio aqui que eu estava explicando para vocês e a Dani estava igual uma maluca lá. Tem que mexer uma vez e já se definir, tá? Eu extraí 4 dentes, mas o aparelho reposicionou os meus dentes para o lugar da cicatriz. Não tem problema. Vai no nervo superior. Eu também. Tá? Eu tirei os sisos. Sei lá o que eu tirei. Tirei 22 dentes da boca. Vem aqui, Mostra aqui também, Jana, depois. tá? Aonde seria a inervação do dente que foi retirado e testa. Mostra aqui também. Aqui. Mas você retirou esse ou é porque aqui é de todos? Não, eu retirei por causa de aparelho também. Não, então, não, tô falando, você tirou do fundo, provavelmente do siso. Tirei os do siso, tirei mais 4 aqui em cima. Jura? Eu só tinha dente. Sabe aquele aplicativo que põe a sua boca desse tamanho? E meus dentes são largos, né? Pode ver. É. Eles são largos. Então, olha só, galera. Aí. Entendeu? Show. Bom. A última questão que a gente vai avaliar. Já fez canal, Dani? Não, graças a Deus. Se nosso aluno tiver canal, também é uma cicatriz. Se tiver, não. Teve canal, teve que tirar o nervo, também foi gerada uma cicatriz. Então, o que a gente vai fazer? Isso que eu falei do dente. Posicionar na raiz que foi retirada, onde ficou a cicatriz, e fazer o movimento. Melhorou? O problema está lá. Como eu resolvo? Massageando a região num passe de mágica. Beleza? Então, a Dani apresentou melhora para algum dos sisos ou não sabe mais? Então, foi muito pouco, assim. Muito pouco. Porque como tá muito tenso, a tensão ainda permanece, assim. A dor deu uma leve melhorada, mas a tensão tá forte, tá pesado aqui, tudo aqui. E aqui tá muito pesado. Tá. E aqui. Então, olha só, galera, vamos seguir avaliando. Até agora a gente não achou nada importante que
O que eu quero encontrar com esses campos interferenciais? Para eu poder dizer com certeza que é um campo interferencial, eu preciso zerar essa dúvida. Eu preciso que o meu aluno, o meu paciente, ou a Dani, aqui no caso hoje, fale assim, sumiu a dor. Aí eu tenho certeza que ali é um campo interferencial. Ou, como já foi perguntado aqui, olha, aumentou absurdamente a dor. Tenho que testar ali também. Beleza? Seguindo aqui. Cicatrizes. Tem cicatriz, Dani? Tem, aqui. Cesárea, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar, primeiro, a cicatriz, a cicatrização, e vou testar as aderências. Como eu vou fazer isso? Levanta um pouquinho, Bruce. Não precisa ser na cicatriz, não. Então, olha só. Vamos imaginar que a cicatriz, ela tá aqui, tá bom? Então, eu vou simplesmente encostar o meu dedo na cicatriz. Aqui eu tô testando a cicatriz. Se houver uma cicatriz hipertrófica, hipotrófica, provavelmente vai dar alteração nesse teste, tá? Aí, para testar a aderência, vocês imaginam uma cesárea, que é o caso da Dani, tá? Cortou 12 camadas, sei lá quantas camadas de tecido conjuntivo. Vocês acham que alguma dessas camadas não vai dar ruim na hora de cicatrizar? Não gerou aderência, não gerou alguma coisinha? Pode ser que não, mas pode ser que sim. A gente precisa testar. E aí, o que era um dedo simplesmente posicionado sobre a cicatriz, eu vou fazer aí, vou estabilizar ela aqui atrás e vou fazer uma ligeira pressão em cima da cicatriz. E aí eu vou verificar o quê? Se há aderências teciduais por debaixo da cicatriz. Tranquilo? Então, vocês já entenderam o que eu vou fazer? Eu vou posicionar primeiro para testar a cicatriz. Tem que baixar um pouco a câmera, gente, senão a gente não consegue ver direito. Tudo bem, né? Aqui tá a cicatriz dela. Vocês não vão conseguir ver mesmo, porque É uma cicatriz muito... ela tem um aspecto completamente normotrófico, tá? Ó, não Vira tem... de lado, talvez. Não, Não. não. É muito normotrófica. Uma cicatriz que você olhando e fala assim, não tem defeito, tá? Então, prestem atenção lá na cervical. Eu vou tocar a cicatriz. Mudei a aferência, ok? Mexe, Dani. Dor igual? Vou ver agora se tem aderência, certo? Gente, eu preciso cortar o cabelo. Tá lindo. Imagina, olha a cabeção lá atrás. Venho na mesma cicatriz e faço uma pressão. Mexe, Dani. Igual. Igual. Só tem essa cicatriz? Só essa é as do dente, né? As do dente a gente já testou. Então também não tem alteração cicatricial. Tem uma que eu nunca lembrei, aqui no dedão. Serve? Do que é? Eu tinha um problema daquelas pele durinha que cresce e fica me encravando a unha. Você perdeu a unha alguma vez? Não perdi, não quis perder, porque senão virava uma castanha portuguesa, quando nasce aquelas... mas aqui, aqui, tá vendo? Ó? Vamos Tem testar. um pontinho. Vamos testar. A cicatriz ela tá lá no pé, gente, ó. A cicatriz de manicure resolve, o podólogo. Não resolveu, Mari. Foi o quê? Tive que ir no médico mesmo e ele cortar pra tirar... Meu dedo era muito gordinho. E encravava muito. Gente, não pode pra explicar o que é. A Dani tem tudo, por isso que eu gosto dela. Gente, é assim. Tem uma cicatriz. Tem que testar. Tá? Ai, do dedo do pé, a dor dela é... Tem que testar. Tá? Então, ela também tá perguntando aqui o que eu fiz primeiro. Primeiro, eu só toquei a cicatriz. Pra ver se tem alteração no tecido de cicatrização. Não tem. E depois eu pressionei para testar se tem aderência tecidual por debaixo da cicatriz. Tá?
e peço para ela repetir o movimento. Não zerou em nenhum dos movimentos. Então, não é a cicatriz que está gerando essa dor dela. Vou testar a cicatriz do dedão do pé. Não vou baixar a câmera, gente, porque assim, é um dedão feio pra caralho. Eu só vou apoiar o dedo, tá? Só a Priscila pode dizer se é feio ou não. É horrível, né? Não é? Que lado que é? Dos dois. Ah, dos dois, Dos né? dois, gente. Aqui, Isso. desse lado. É. Então, ela tem nos dois dedos. Vou testar primeiro de um lado, depois do outro, certo? E aí? Uma vez só define pra mim se a dor passou ou não. Não. Eu só toquei o dedo dela. Não, não toco primeiro, não. Eu posso tocar e já... Gente, a nossa transferência neural é muito rápido. Sobe pro neurônio tipo 1, tipo 2. Mielinizado, entendeu? O toque é só para mudar a aferência, Fê. Eu mudo a aferência. Se mudei a aferência e a dor zerou, significa que o problema está ali. Se eu mudei a aferência e a dor aumentou absurdamente, significa que o problema está ali. Tá? E respondendo a Maria Eduarda, não preciso tocar primeiro, tá? Toco, deixo funcionar um tempo, porque a transferência neural é muito rápida, tá? Porque eu mudo a aferência, Fabiana. A Fabiana está aqui perguntando, por favor, você poderia explicar exatamente o mecanismo pelo qual a dor diminuiria ou aumentaria? Sim. Quando eu mudo a aferência, quando eu toco, eu estou gerando uma aferência diferente, que vai por outros caminhos neurais. Se esses caminhos neurais zerarem a dor dela, ou gerar... Ixi, apagou aqui. Ou gerar um aumento absurdo da dor, tá? Isso significa que ali eu tenho um campo interferencial que eu tenho que mexer, tá? Aí, Fabiane, para eu explicar todo esse processo nervoso, eu vou pedir para você dar uma olhada na literatura do Jean-Pierre Barral e dar uma lida com calma no material que a gente disponibilizou para vocês, tá? Senão a gente fica só em campo interferencial. Mas a ideia é essa, tá? É mudar a aferência. Mudando a aferência, a gente muda tudo, né? Lembra que eu falei? O corpo se reorganiza, tá? O corpo se reorganizou, a gente vai ter uma resposta neural diferente, tá bom? A Lu tá aqui perguntando, se tocou e a dor já aumentou ou diminuiu, precisa testar a aderência? Precisa também, Lu. Se você tocou na sua cicatriz, a dor aumentou ou diminuiu, significa que você tem que liberar essa cicatriz, tá? Aí depois você precisa testar a aderência, porque se tiver aderência, você tem que também tratar a aderência. Pode ser que você tenha que tratar a cicatriz e a aderência. Só a aderência, só a cicatriz. Beleza? Vamos lá no outro pé. Mesmo lugar. Mesmo. Do lado de dentro, né? Mexe. Igual. Então, a unha encravada dela não tem problema nenhum. Que era, né? É. Próximo campo interferencial. Pressão intraabdominal, tá, galera? Então, o que eu vou pedir para a Dani fazer? Eu vou pedir para a Dani inspirar, porque quando ela inspira, o diafragma desce, ok? Soltar todo o ar e fazer uma apneia, tá? Quando ela faz a apneia, a pressão intracapitária está diminuída, ok? Porque o diafragma está em alta, expulsando o ar, certo? Então, e aí ela faz o movimento durante a apneia, tá? E aí eu verifico se a pressão intraabdominal é um campo interferencial. Então, inspira, Dani. Solta. Apneia e gira. Do outro lado. Zerou? Aquela dorzinha do final zerou. A tensão mantém, mas a dorzinha, aquela aqui. Zerou.
Só vou dedar a Dani, que ela cabulou. Ela é minha modelo do curso do MAR, tá? Ela cabulou o último curso do MAR. A pressão intraabdominal dela aumentou. Bem feito. Vocês entenderam a lógica? Mudei a aferência, gente. Se eu mudei a aferência e a dor sumiu, se eu tirei aquele desconforto que estava aumentando a pressão intraabdominal dela e a dor sumiu, tá ali o problema, tá? Deixa eu responder as dúvidas de vocês aqui, peraí. Jana, eu vou fazer uma pergunta para a situação atual. Tem muito paciente que prefere ser atendido por teleconsulta. Ele poderia fazer essa autoavaliação da cicatriz, no caso, passar o feedback? Sem dúvida, Dani. Eu faço muito com eles em casa, tá? Então, o que eu peço? Se é um senhorzinho, o que eu peço? Eu, como sou gerontóloga também, atendo muito pessoas acima dos 100, né? Vocês podem, meu crush, inclusive. Dá um pouquinho de medinho, pedir para fechar o olho, realizar um movimento que tá doendo, certo? Então eu peço para eles ficarem muito próximos, ou eu peço simplesmente para eles tocarem o olho. Já estou mudando a aferência. O correto seria mudar a captação cognitiva do olho, tá? Quando eu vou fazer a TM, é a mesma coisa, tá? Eles tocam, como as Dani aí fez, eles mesmos liberam, beleza? Se cicatriz, eles avaliam, aderência, eles avaliam, a gente induz, a gente somente comanda, inspira, expira para testar a pia, pede para fazer o movimento, melhorou? Não, segue avaliando, tá? E aí eles mesmos vão se tratando. Muitas osteopatas no mundo têm trabalhado primeiro com uma limpeza dos campos interferenciais, tá, gente? Para depois chegar no ponto. Isso já direciona a gente. Vocês conseguem entender? Eu não vou checar o crânio dela, eu não vou checar sistema respiratório. Eu sei que o problema dela está na pressão intraabdominal. E aí eu vou ter que voltar a minha avaliação para o sistema visceral. Que ela foi uma das queixas dela. Lembra que tudo vai se encaixando? Ela falou que estava se sentindo meio nauseada, meio enjoada. Tá? Repete, por favor. Repito. Tem diferença na nossa ação e intervenção quando a mudança de aferência vem do toque superficial e profundo? Sim, Bruno. O toque superficial ele é muito mais na pele, né? Onde a gente tem mais captadores, mais receptores. Então, assim, o toque superficial ele é muito efetivo, tá? Mas, quando a gente vai testar a aderência, tem que ser mais profunda. A gente tem que chegar lá nos tecidos mais profundos. Mas perfeita a sua pergunta. É tocar só. Tocar. Onde a gente tem mais receptores é pele, tá? Tanto faz se a respiração é pela boca, tá? Se for no respirador bucal, deixa ele respirar pela boca. A gente só quer ver a pressão intraabdominal, tá bom? Jana, queria entender um pouco sobre a aderência na questão cicatricial. Pamela, eu posso te falar disso quando a gente for falar das fáscias e da avaliação de diástase? Deixa marcadinho isso aí para você. Quando chegar em diástase, você me cobra, tá? Porque senão eu vou ter que sair muito do assunto aqui, beleza? Aí você me cobra quando eu for falar lá de diástase. E altera a liberação da cicatriz, deve ser uma continuação da pergunta do Bruno. Bruno, a gente vai liberar a cicatriz, mudou também esse conceito, a gente não libera mais cicatriz cisalhando nem afastando as bordas. A gente libera a cicatriz jogando pele. Por quê? Porque a gente quer macrófagos do fenótipo tipo 2, tá? Então, o que a gente quer? Aumentar a irrigação local para que isso possa ser remodelado. Cicatriz é leito de rio, gente, tá? Cicatriz é leito de rio. Toda vez que a gente mexer, vai ter alteração na matriz cicatricial. Por quê? O que acontece? A gente nasce
uma pele que vem das questões embriológicas, vem com material embriológico perfeito, né? De repente, a gente tem uma cicatriz nessa pele, né? Vocês acham que essa cicatrização, por mais perfeito que seja o corpo humano, vai ter o mesmo material embriológico? A mesma qualidade do material embriológico? Não, tá? Então, por isso que, não raramente, a gente tem que estar sempre liberando cicatriz. Gente, cicatriz é o principal campo interferencial, tá? Então, a Pamela deixou. E a tatuagem? Desculpa, o maiúsculo foi sem querer. Você estava no curso, Luciano? Ou era você que estava gritando comigo naquele curso? Era você, né? Não grita comigo, Luciana. Escreve em minúsculo. Tatuagem. Muito obrigada por me lembrar, Lu. Eu tinha esquecido de falar da tatuagem, mas a gente não estava, mas a fofoca comeu, né? Olha como vocês são fofoqueiros. Vamos testar tatuagem também pela questão Não, Isadora, olha só. A questão da apneia é pressão intraabdominal. Cicatriz foi o teste que a gente fez antes. Toca a cicatriz, pede para fazer o movimento. Depois, um pouco mais profundo, tá? E aí a gente testa se há aderência tecidual entre as camadas, tá bom? Não confunde. Esse que a gente fez agora, Isa, da apneia para testar pressão intraabdominal. Pra saber de nada, né? Vocês são fofoqueiros. Aquele dia eu tava inspirada, gente. Aquele dia eu fiz... Nossa, eu fiz tanta confusão de tanta coisa. Dá uma pausinha pro coffee agora. Vamos dar pausinha pro coffee? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro. Pra gente finalizar, pra quebrar as objeções. Se testou, a dor zerou, o que você faria? Deixa eu terminar de explicar os campos interferenciais. Me lembra? Põe aí na sua listinha para lembrar. Não, é que você estava falando e separou. E vão perguntar na... Então, olha só, galera. Pergunta aqui da Priscila, que é quase uma fisioterapeuta. Priscila comprou um curso para mim, online. Eu concluí o curso. Quem disse que eu consegui emitir o certificado? Saiu o nome dela, ela já tem. Eu vou entregar ela para o Crefito, que ela anda fazendo cursos. E não é profissional do movimento. Não tem como mudar agora. Ela comprou, eu pedi para ela comprar, ela comprou, eu achei o curso inteiro e aí vai imprimir o certificado. Priscila. Ah, também. Já tenho tanto certificado, né? 27 anos. Dá um pra mim, né? Deixa um com ela. Olha só. Gente, qual é a ideia, tá, dos campos interferenciais? São campos que Jean-Pierre Barral, através da ciência, vem comprovando que interfere nas aferências. Aonde? Nos mecanoceptores. E lembra que eu falei que a postura é dada pelos ésteros, e mecanoceptores, terminações nervosas livres e interoceptores. Então, é tudo isso que a gente está fazendo agora. Está testando esses campos de aferência, que mandam aferências para o nosso encéfalo, para o tempo todo ele está se reorganizando e demandando uma eferência diferente. Beleza? Então, simplesmente o que eu estou fazendo é isso. Eu estou mudando a aferência e verificando que, se mudando a aferência, o encéfalo se reorganiza, tá? Para devolver uma eferência diferente. Se ele devolve essa eferência diferente, que no caso da Dani, foi quando a gente verificou a pressão intraabdominal, tá? E verificou que a dor dela zerou, significa o quê? Que é ali que eu preciso tratar. E é ali que eu vou tratar. E é por ali que eu vou seguir a minha avaliação. Tá? Jana, aí a tatuagem eu vou falar, tá? Tatuagem é uma excelente pergunta, eu tinha esquecido. Antigamente, assim, há 1 ano, 2 anos atrás, a gente só falava da cicatriz. A gente não falava de tatuagens, nem sobrancelhas, não de rena, Pigmentada. pigmentação, essa coisa toda.
Hoje em dia, a gente já considera um campo interferencial também, tá? Tanto a tatuagem quanto as pigmentações. Por quê? Pelo mesmo motivo da amálgama, tá? A tinta é extremamente tóxica e ela, imagina, se a gente consome agrotóxico, a gente tem chance maior. Se a gente se alimenta mal, se a gente come muito produto industrializado, muito corante, né? A gente tem a chance de ter uma toxemia alimentar, não tem? A gente está aumentando muito as prostaglandinas e os fatores pró-inflamatórios do todo o nosso sistema corporal. Imaginem uma tinta colocada na pele superficialmente, e aí não é pela cicatriz, tá? Porque a cicatriz, a tatuagem não gera cicatriz, ela é muito superficial, porém, é também, a gente sabe, na camada superficial que ficam as nossas veias superficiais, olha só. Então, as tatuagens, não raramente, estão muito interligadas às nossas veias, tá? E aí, o que acontece, galera? O que acontece é que essa tinta vai descorando. Vocês acham que a tinta vai para onde? Para Marte. Vai pro, sei lá, vai pro cocô? Não, a tinta vai pro sistema, certo? Indo pro sistema, é o mesmo processo da amálgama. Toxemia e aumenta a capacidade inflamatória corporal. E a gente sabe que quanto mais inflamado esse corpo tiver, mais dor, né? Jana, se a cicatriz der positivo no teste, a gente libere, ok? Depois de um tempo a cicatriz pode voltar a ficar tóxica? Pode. Pode. Cicatriz é leito de rio, gente. A gente tem que testar e avaliar toda a sessão, tá? É que a cicatriz da nossa modelo aqui não deu tóxica, tá? Não deu alteração, mas depois a gente tem que testar ainda a toxicidade dessa cicatriz, tá? E eu vou ensinar para vocês como, tá bom? Piercing também é visto como tatuagem, tá, Lu? Então agora, a ordem... Acho que você falou errado. O quê? Piercing é visto como? Cicatrizes. Falei o quê? Tatuagem? Então, piercing também é visto como cicatriz, além, Lu, de muitas vezes a gente colocar o piercing em zonas que coincidem com os meridianos. A tatuagem tudo tem como a gente fazer, tá? Tudo tem. Faz a liberação em casa da cicatriz. Ó, eu tenho algumas cicatrizes que são, algumas tatuagens que são tóxicas, tá? Essa aqui é uma delas que é tóxica. Mas a mais tóxica mesmo é o meu pi, que fica aqui. Como eu vou ver no meu paciente? Eu tenho que testar todas. Eu tenho que vir e verificar se tem algum ponto mais grosseiro na cicatriz, na tatuagem. Eu só tô alisando, então falando que tá escuro. A gente vai falar, Pamela. Deixa só... Porque se eu começo a falar de um assunto, eu não finalizo o outro. Ó, eu não tô vendo nenhum ponto dessa minha cicatriz que tenha... dessa minha tatuagem, perdão, que tenha algum ponto mais grosseiro, tá? Se tivesse, é ali que eu ia trabalhar. Mas ela é toxemia. Então, qual a próxima pergunta que eu faço? Ela coça? De vez em quando coça. E quando ela coça, ela fica em alto relevo. Ela fica um pouco avermelhada, tá? E ela fica em alto relevo às vezes, tá? O que significa isso? Tá toxemiando o sistema. Aí eu venho e belisco, ó. Belisco. Pra espalhar a tinta. Não tem o que fazer, gente. Tem como chupar a tinta de lá. A única coisa que a gente pode fazer é espalhar essa tinta. Tá? Para não ficar uma grande quantidade de tinta sendo liberada aqui nessa região na hora. E aí a questão psicocomportamental, tá pior ainda, né, Lu? Aí a gente faz uma cicatriz. Tatuagem não tem jeito, gente. Remover por laser vai fazer cicatriz do mesmo jeito.
né? Vai queimar. E aí, Pamela, entra o processo psicossomático. Por que será que hoje, por exemplo, a minha tatuagem não tá tóxica? Mas tem dias que ela se toxica. Ela se intoxica, tá? Por quê? Tem dias que minhas interocepções não estão tão boas, tem dia que eu estou mais estressada, tem dia que meu dia não foi bom, e aí entram as questões psicocomportamentais, tá? Mas a gente vai esmiuçar isso um pouco mais à frente, com mais calma, tá, Pamela? A gente sempre tem que questionar, por que toxemiou nesse dia? Porque se fosse algo tão ruim, assim, não tô dizendo que é bom, ficaria toxemiada para sempre. Não, é porque lembra que eu falei que o nosso complexo, ele não é linear, nosso corpo não tem um raciocínio linear e sim complexo. Essa aqui deve ter uns 6, 7 anos. 6, 7 anos, tá? Beleza? Então, olha só, a gente vai voltar. A tatuagem eu já falei. A gente vai falar se a cicatriz, ainda que a cicatriz não apresente mau processo cicatricial e não apresente aderência, a gente tem que ver se ela tá tóxica para o sistema. Então, a tatuagem da Dani a gente já viu que não é um campo interferencial, mas ela pode estar tóxica para o sistema. Então, eu não vou falar disso agora. No final do dia, quando a gente for avaliar a cicatriz com um olhar não de campos interferenciais, a gente volta a falar de cicatriz. Beleza? Marquem aí no caderninho de vocês que eu tô devendo para vocês. Outra coisa, ficou faltando a gente avaliar os retináculos e os campos e captador podal. Mas só para a gente fechar aqui o raciocínio. Eu vou avaliar retináculo e captador podal da Dani, mas eu já tenho uma boa dica. Que é isso, liberar a aderência da cicatriz. A Dani não apresentou aderência. Marca no papelzinho de vocês que à tarde a gente vai voltar a falar de cicatrizes, tá? E aí vocês vão me cobrar. Então, vocês vão me cobrar para eu falar para vocês, testar também a toxicidade da cicatriz, mas não como campo interferencial, tá? Aí entra na cinesiologia aplicada, influência direta no sistema músculo-esquelético, tá bom? Você vai mostrar como melhorar a pressão intraabdominal, como liberar. Gente, vocês me quebram as pernas. O curso chama avaliação, mas como eu sou uma pessoa que acha uma sacanagem você... Não, desculpa não, eu acho uma sacanagem você falar pra pessoa, ó, aprende a avaliar aí, aprendeu? Valeu, top. E não ensina a tratar, eu dou um ampassanzinho, assim, muito, não me estendo na avaliação, mas falo, ó, se não fazer isso, já como eu fiz na face de teno, como eu comentei da placa proprioceptiva, da visita ao dentista, de trocar as amálgamas, tá? Se perceber que o campo interferencial é a amálgama, tá? Troca as amálgamas e por aí vai. Eu vou dando essas diquinhas, tá? Mas tratar mesmo, eu vou liberar uma cicatriz mesmo, vou mostrar como eu libero, mas não vou liberar, tá? Então, gente, vamos para um coffee? A gente vai parar para almoçar só uma. A gente para agora e volta às 11h30. A gente para agora e volta 11h30. A avaliação visceral é a próxima que a gente vai falar, tá bom? Beijo grande, até já!